paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui estamos mais uma vez para glorificar o nome que é sobre todo nome, né? O de Jesus Cristo para todo sempre, aquele que é grandioso, aquele que sempre está trabalhando por nós. Então nós somos felizes e agradecidos a Deus sempre por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, né, queridos? Temos que ser mais do que agradecidos a Deus, né? Porque Ele sempre está trabalhando em nosso favor, sempre está operando, sempre está fazendo muito por cada um de nós. Agora mesmo eu quero que você entenda que você não entrou aí nesse vídeo por acaso, foi o Espírito Santo que te trouxe aí. Então, se você puder, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo, né, para que outros também recebam a palavra do Senhor e deixa aí o seu like, amém? Nós estamos com uma série que é o Sermão do Monte, que são as 8, vamos dizer assim, 9 bem-aventuranças. E nesse momento nós vamos com a primeira bem-aventurança, que esse ensinamento do Sermão do Monte foi o nosso Salvador Jesus Cristo que ensinou o Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Eu, se fosse você, escreveria essas 9 bem-aventuranças aí no espelho do seu quarto, no seu banheiro, na porta da sua geladeira, porque realmente os cristãos convertidos e salvos são aqueles que têm que praticar as 9 bem-aventuranças, são aqueles que praticam o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 2 ao 3 está: abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Todas as outras bem-aventuranças fala de encher, mas essa primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, fala de se esvaziar de si mesmo. Amém, queridos? Se esvaziar do seu próprio eu, do seu ego, se esvaziar de tudo aquilo que não pertence a Deus que está na sua vida. Então, aqui não está bem-aventurados pobres de espírito. Jesus usou essa ilustração e muitos acham que ser pobre de espírito está se referindo a que quanto mais pobre, mais santo é. Não é verdade, queridos. Deus está dizendo que nós temos que se esvaziar de nós mesmos, do eu, do ego, do seu orgulho, da sua soberba. Você tem que se esvaziar da sua avareza, de tudo aquilo que não pertence a Deus, de idolatrias, dos seus maus costumes, mau hábito, mau ânimo, mau adicção, maus pensamentos. Porque você já é salvo, porque você já se converteu em uma nova criatura em Cristo Jesus, então você vai praticar as bem-aventuranças, né? Porque você vai querer praticar bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus está dizendo aqui que devemos ser humildes, verdadeiramente humildes, e dizer: Senhor, eu sou um total dependente de Ti para tudo. Eu dependo de Ti, Senhor, para tudo. Eu não sou nada sem Ti. Isto é o que agrada a Deus, queridos. Isto é o que agrada a Deus, dizer assim: Senhor Deus, que o Senhor cresça em mim e que eu vá diminuindo cada vez mais. Eu sou um total dependente de Ti, eu não sou nada sem Ti. Então Deus se agrada daqueles que são verdadeiramente humildes e que se esvazia de si mesmo, para que o Espírito Santo cresça dentro de você. Amém? É disso que Deus está falando. Então quem pratica os ímpios nunca vão entender o que significa isso. Por quê? Porque os ímpios, eles são egocêntricos, são arrogantes, são soberbos. Então eles não sabem o que é ser pobres de espírito. Jesus não está se referindo a bens materiais e nem aquela falsa humildade, né, legalista que tem os fariseus. Os fariseus eram cheios de si mesmos. Então eles não chegaram a praticar as bem-aventuranças.
E Deus, Jesus Cristo, ele nos deixou, né, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que é uma nova lei, para que nós possamos praticar as bem-aventuranças, porque só assim poderemos ser felizes, ditoso e completamente felizes. São aqueles que são limpos de coração, são aqueles que são pobres de espírito, são aqueles, queridos, misericordiosos, são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, são os pacificadores. É disso que Jesus Cristo está falando, né? Está falando daqueles que são humildes, dependentes dele para tudo. Jesus Cristo está falando que os pobres de espírito são aqueles que dobram o seu joelho e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu dependo de ti para tudo. Esses são, queridos, os que de fato são bem-aventurados, são aqueles que são pobres de espírito. Nós estamos falando da primeira bem-aventurança, né? Fora disso, o que você vai encontrar é só infelicidade. Você será infeliz fora da presença de Deus, fora da dependência de Deus. Nós temos que ser um total dependente de Deus. Quem já está entendendo? Declara: e eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. É para mim essa palavra. Eu vou ser, a partir de hoje, pobre de espírito e vou me esvaziar o meu coração, esvaziar a minha mente, esvaziar o meu espírito, a minha carne, de tudo aquilo que não pertence a Deus. Eu vou hoje crucificar o meu eu e o meu ego, as minhas vontades, os meus direitos, crucificar tudo aquilo que não pertence a Deus, a desobediência, a rebeldia, a avareza, a idolatria, crucificar na cruz do Calvário o meu velho eu, o meu ego, para que viva em mim o Espírito Santo de Deus. Temos que se arrepender, queridos, de tudo que nós fazemos de errado. Temos que se arrepender de ter vivido através da carne, se defendendo. Temos que se arrepender de ter nos justificado. Isso é o que faziam os fariseus. Mas mesmo assim, tem muitos com esse espírito de fariseus. Quem já está entendendo a palavra do Senhor, declare: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Todo cristão tem que ter e praticar essas bem-aventuranças, porque já somos salvos e convertidos, porque já somos uma nova criatura em Cristo Jesus, é que vamos querer praticar as bem-aventuranças, né? Amém? E opera através da graça de Deus. As bem-aventuranças são os frutos das ovelhas dos verdadeiros cristãos convertidos. Os ímpios não conseguem praticar as bem-aventuranças. Não tem essa qualidade. Hoje vamos falar sobre a primeira bem-aventurança, que é os pobres de espírito. E o que Jesus quis dizer com ser pobre de espírito, né? Jesus Cristo fez uma ilustração. Jesus não está falando da pobreza material. Muitos acham e achavam antes e continuam achando que quando lê essa bem-aventurança, os pobres de espírito herdarão, né, o reino de Deus. Eles acham que é aqueles que são pobres, de pobreza material, e não é disso que Jesus está falando. Amém, queridos? Muitos estão acreditando como no século passado, que quanto mais pobre, mais santo é. E não é isso que Jesus Cristo está falando. A religião e o espírito de pobreza anda de mão dada. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, tudo que ele criou, tudo que ele fez aqui no mundo é para que nós possamos usufruir. Ele não quer que sejamos miseráveis nem que vivamos na pobreza. Quem faz isso são os monges. Quem faz isso muitas vezes são os da Igreja Católica, os religiosos da Igreja Católica, que tem essa pregação de pobreza, de que quanto mais pobre, mais santo é. Mas Jesus Cristo não está falando disso. Somos chamados a viver uma vida e uma vida com abundância. Amém, queridos? Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas das nossas vidas. Então, tem muitos pobres
que são avarentos, que são vaidosos, são arrogantes e têm essa falsa humildade. E Jesus não está falando disso, amém? Jesus não está falando dos covardes e nem dos tímidos. Jesus não está falando da pobreza de espírito, amém, queridos? Dos mentirosos. Ele não está falando de personalidade, de covardia ou dos fracos, da pobreza física e nem material. Jesus Cristo está falando que o pobre de espírito é aquele que se esvazia de si mesmo, é aquele, queridos, que é totalmente humilde e dependente de Deus para tudo, amém? O que é ser pobre de espírito? Do que é que Jesus Cristo nos está falando verdadeiramente? Qual é a qualidade que demonstra que eu sou salvo? Qual é a principal qualidade que demonstra que eu sou um cristão verdadeiro e salvo? É aqueles que são pobres de espírito, que já se esvaziou de si mesmo, já se esvaziou do seu ego, do seu eu, já se esvaziou, queridos, de tudo aquilo que não pertence a Deus. Os fariseus não entraram e nem praticaram as bem-aventuranças. Por quê? Porque eles eram legalistas, não eram pobres de espíritos, eles eram arrogantes e eles eram soberbos. Os fariseus se justificavam a si mesmos, se defendiam a si mesmos e só obedeciam a lei a parte que os conveniam. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer que os fariseus oravam de si para si mesmo. É assim que eles oravam, para o seu próprio ego. Oravam para si mesmo e não oravam para Deus. Não eram humildes os fariseus, eles eram arrogantes e soberbos. Jesus disse aos fariseus: vós sois os que justificam a vós mesmos. Eles defendiam o que era pecado. Eles definiam o que era pecado e o que não era pecado. Eles praticavam só a parte que lhes convenia. Quem já está entendendo? Então, os fariseus, ele tinha esse espírito religioso, eles necessitavam se arrepender e voltar a ser pobres de espírito, mas eles não praticaram as bem-aventuranças, porque ser de fato salvo e aqueles que realmente vão entrar no reino de Deus tem que se esvaziar de si mesmo, tem que se esvaziar do seu ego, esvaziar de tudo aquilo que não pertence a Deus. Então é isso, nós temos que ser totalmente humilde, temos que dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu dependo de Ti agora em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu crucifico hoje o meu eu, o meu ego, eu crucifico todo orgulho e toda soberba, crucifico a minha carne, os meus desejos carnais, a minha desobediência. A partir de hoje, Senhor, me esvazio o meu coração, a minha mente, esvazio o meu espírito, a minha carne, Senhor. Agora mesmo eu me arrependo de ter andado na carne, me arrependo das minhas más atitudes, mau ânimo, mau hábito, má dicção, maus pensamentos. Me arrependo, Senhor, de ter andado através do meu ego, do meu eu e de ter sido um soberbo, e te peço perdão agora. E crucifico o meu eu, o meu ego agora mesmo na cruz do Calvário, para que viva um novo, a nova, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Derrama, Senhor, a sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida. Amém, queridos? Qual é a principal qualidade que demonstra que eu sou um novo convertido? Que eu verdadeiramente sou salvo? Amém? E um cristão verdadeiro. É ser um bem-aventurado, um pobre de espírito. Quem são os que são plenos, ditosos, completamente cheios e completos e felizes? São os pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito? É aquele que chora, é aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que é limpo de coração. Ser pobre de espírito é o primeiro degrau para ingressar no reino de Deus. Amém?
é quando você se esvazia de tudo aquilo que não pertence a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com muita gente. Tem muita gente que precisa se esvaziar de si mesmo. Tem muita gente que tem que começar a praticar o Sermão do Monte, né? E as bem-aventuranças. Nós temos que praticar, queridos, os cristãos verdadeiros. A pobreza de espírito é se esvaziar de tudo aquilo que não pertence a Deus. Amém? Pobreza de espírito verdadeiramente é aqueles que são totalmente humildes e dependentes de Deus. O pobre de espírito, ele se esvazia de si mesmo. Está escrito, não se coloca vinho novo num recipiente velho. É necessário se esvaziar do vinho velho, queridos. Em nome do Senhor Jesus. É necessário se esvaziar da avareza, da idolatria, de se justificar a si mesmo. É necessário se esvaziar, dizer, Senhor, eu crucifico as minhas vontades, os meus direitos, para viver através das suas vontades e do direito de Deus. Me defenda, Jesus. É o Senhor que me justifica, Pai. Me ajuda, Jesus. Completa a sua obra em cada um de nós. Temos que ser, queridos, totalmente humilde verdadeiramente. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua total dependência de Jesus Cristo. Muitos têm andado com esse espírito de fariseu, muitos têm andado com a sua autossuficiência, independente, achando até que não precisa de Deus. Muitos têm andado dessa maneira, achando que pode depender só do seu dinheiro, da sua sabedoria, das coisas que o mundo oferece. Muitos acham que não precisa depender de Deus para nada. E é por isso que muitos têm sido quebrantados, porque Deus está quebrantando a sua autossuficiência, a sua desobediência, a sua arrogância. Deus está quebrantando, né, tudo isso, a sua independência. Porque Ele quer que nós possamos depender dEle para tudo. Então, o pobre de espírito é aquele que depende de Deus para tudo. Amém, meus amados? É disso que Deus está falando. Jesus disse, feliz é o homem que se achega a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que é um total dependente dEle. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, esses são os que de fato são bem-aventurados, felizes, completos, plenos e ditosos. São aqueles que dependem de Deus para tudo e já se esvaziou de tudo aquilo que não pertence a Deus. É aquele que já se esvaziou das coisas do mundo, que se aparta do pecado. É aquele que se esvaziou do seu ego, do seu eu. Bem-aventurados e felizes são aqueles que confiam no Senhor totalmente. Amém? Bem-aventurados os pobres de espíritos são aqueles que não acredita na sua própria sabedoria, nem nos seus talentos, nem no seu próprio dinheiro, não acredita na sua própria capacidade, mas sabe que pela graça de Deus, Ele está vivo e Ele faz todas as coisas. Amém? É um total dependente de Deus. Bem-aventurados são esses, aqueles que dependem do Senhor para todos. Esses de fato serão felizes e abençoados. Para você que não entendeu ainda a palavra, que acha que ser feliz é aquele que anda com a força do seu próprio braço, eu vou te perguntar agora, qual que o que verdadeiramente é feliz? Aquele que anda pela força do seu braço, pelas suas próprias forças, com o seu próprio dinheiro, com os seus próprios esforços, né, com a sua própria sabedoria, ou aquele que anda pela força de Deus e é humilde e totalmente dependente de Deus? É humilde e totalmente dependente de Deus, é que será feliz, completamente, né, feliz, porque ele será pleno, ditoso, porque ele confia no Senhor completamente. Em Lucas 18, versículo 19 e 12, o fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira, a Deus: graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos,
adúlteros e nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os meus dízimos de tudo quanto possuo, né? Essa foi a oração do fariseu. Ele orava para si mesmo, de si para si. Então a oração do publicano está em Lucas 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, dos meus pecados. Está escrito na palavra: todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, qual que é a oração correta? A do fariseu ou dos publicanos? A oração dos publicanos, né? Que foi humilde e que se dirigiu a Deus e reconheceu que era um pecador e pediu a misericórdia de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem são os bem-aventurados? São os pobres de espírito. São aqueles que já se esvaziou do seu eu, do seu ego e de tudo que não pertence a Deus. São aqueles que se esvaziou e reconhece que é um pecador e pede a misericórdia de Deus. Amém? Então a oração do publicano é a que agrada a Deus, não a dos fariseus. Tem muitos com espírito de fariseus. A partir de hoje se arrependa, você que tem o espírito de fariseus. Tem que declarar a Deus, orar para Deus, não para si mesmo. Gideão, quando ele estava no lagar malhando trigo, o anjo disse para ele: você vai libertar o povo de Israel dos medianitas. Vai na sua força, varão valioso. Gideão disse: como pode ser isso? A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu não tenho condições de libertar ninguém. Ele disse: eu não sou nada, sou o menor da minha casa. Então Gideão foi completamente humilde. Ele estava dizendo que não era nada sem Deus. Gideão foi ditoso, pleno, mais do que feliz, né, com essa declaração. Isaías disse: eu vi o Senhor em um alto sublime trono, e quando eu o vi, os serafins cantando: Santo, Santo. Queridos, isso é um sinal de humildade, reconhecer que Deus é o maior, Deus é grandioso. Ele disse: ai de mim, estou perdido. Ele disse, Isaías: eu sou um homem de lábios impuros. Ele foi humilde, amém? Ele se diminuiu diante de Deus, e isso é o que nós temos que fazer. Esse é o exemplo vivo que nós temos que seguir. Isaías foi um pobre de espírito, mais do que feliz, completo e ditoso. Pedro foi pobre de espírito, quando Jesus disse: a partir de hoje você será um pescador de homem. Pedro, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele quis dizer, queridos, que ele era indigno, né? Que ele não tinha méritos para ser pescador de homem. Isso é ser pobre de espírito, aquele que reconhece que não é nada sem Deus. João Batista disse: eu não sou Cristo, eu batizo só com água, mas vem outro que é maior e mais poderoso que eu, o qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, né? João foi humilde, João Batista. Paulo foi um pobre de espírito e humilde. O pobre de espírito e humilde não é arrogante, ele é sincero, ele é um total dependente de Deus. Ele já se esvaziou de si mesmo e reconhece que não é nada sem Deus, amém, queridos? Reconhece que só pode ser salvo pela graça de Deus, pela cruz, pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então esses de fato serão os que são felizes e que ingressarão no reino de Deus. Os que são pobres de espírito é aquele, né, que depende de Deus para tudo, que não acredita, que não depende dos seus dons e nem da sua própria sabedoria, nem dos seus recursos financeiros, não é dependente das coisas do mundo e nem de pessoas. É aquele que depende somente de Deus. Esses são os pobres de espírito.
Amém? É isso que Deus está dizendo. É o que depende de Deus, né? Da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Esses são os que de fato serão felizes, ditoso, realizado, plenos e completos. Esses são os que triunfará, né? E serão aprovados por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós estamos falando da primeira bem-aventurança, que são os pobres de espírito. Esses de fato serão salvos, porque já são convertidos, já se regeneraram, já se converteram em uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse de fato faz parte do reino de Deus, né? Os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que de fato herdarão a vida eterna e celebrarão as bodas do Cordeiro. Vem fazer parte, queridos, do reino de Deus a partir de hoje. O primeiro início que eu sempre falo é se arrepender dos seus pecados, logo aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. É daí que começa tudo, né? A nossa transformação. Esses entrará pelos portões de pérola da Nova Jerusalém. Aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que já se converteram, já batizaram nas águas e no Espírito Santo, aqueles que estão praticando as bem-aventuranças, né, que são as 9 bem-aventuranças, o sermão do monte que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Esses são os que de fato serão felizes, que serão abençoados, que entrarão no reino de Deus com o corpo glorificados. Esses de fato descansarão em paz. São os pobres de espírito. Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um dia você entrará no reino de Deus e estará junto ali com os remidos, adorando a Jesus Cristo. Você não confia nas suas próprias forças, é isso que Deus está dizendo. Mas se você é um arrogante, se você se justifica a si mesmo, se você depende de tudo que está aqui no mundo e de pessoas, você precisa se arrepender a partir de hoje da sua soberba e de tudo isso. A partir de hoje, seja mais humilde, se esvazia de tudo aquilo que não pertence a Deus. Jesus Cristo está dizendo, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, que eu entrarei na sua casa e eu cearei com você e ele ceará comigo. Amém, queridos? É isso que Deus está te dizendo. Vem fazer parte do reino de Deus. Deus está te dizendo isso, né? Vem fazer parte do reino de Deus. Aceita Jesus Cristo como seu único Salvador. Jesus está te dizendo, seja um bem-aventurado, seja um pobre de espírito, porque você herdará o reino de Deus. É isso que Deus está te dizendo agora mesmo. Se esvazia de tudo que não pertence a Deus. Abandona o seu pecado. Se esvazia e crucifica o seu ego, o seu eu, o seu velho homem pecaminoso na cruz do Calvário. Primeiro você se arrepende de todos os seus pecados, confessa a Jesus Cristo, logo você aceita a Cristo como seu único Salvador, batiza nas águas e começa a congregar na casa de Deus e praticar as bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5. Se eu fosse você, escreveria as bem-aventuranças e escreveria e colocaria aí na porta da sua geladeira, e todos os dias lembra que Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi o que predicou o Sermão do Monte e nos ensinou, e Ele quer que os convertidos, os novos convertidos, aqueles que de fato são salvos, verdadeiros cristãos, pratiquem as bem-aventuranças, porque de fato esses serão felizes, abençoados e entrarão no reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.